Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para ler um texto da irmã Peg Fonseca, que foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é um livro de meditações diárias, sempre baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o que ele nos ensina? Ele procura inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como não fui eu quem escreveu o texto, foi a irmã Peg Fonseca, o que eu vou fazer? Vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Antes de iniciarmos, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe, para que possamos compreender esse texto escrito por ela. Quero deixar bem claro também que não há muito o que explicar. Esse texto que ela escreveu é uma descrição bem clara do cântico que Zacarias fez. Então, não tem, assim, nenhum mistério. Os irmãos também vão compreender direitinho, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos ter a liberdade de estudar a tua palavra, de orarmos e todos os dias estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por isso. E que tu possas nos ensinar e que a gente possa praticar aquilo que tu nos ensina. Em teu nome é que nós oramos, Jesus. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto chama-se Um Cântico de Luz e está baseado em Lucas, no primeiro capítulo de Lucas, versículos 68 até os 79. E diz assim, é o Benedictus, é a profecia de Zacarias. Então, seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi, como antes havia prometido muito tempo atrás por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e todos os que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados, ao lembrar-se de sua santa aliança. O juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão prometeu livrar-nos de nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivemos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor, dirá ao seu povo como encontrar a salvação, por meio do perdão dos seus pecados. Graças até na misericórdia do nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. Amém? Bem, então este é um cântico de luz. E o versículo que a irmã Peg escolheu foi o 68, que diz: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Bem, então o que acontece? Zacarias aqui está levantando os seus braços em louvor, porque ele entendeu que Deus tinha respondido o seu povo, né? Desde muito tempo, os judeus vinham aguardando o Messias e Zacarias entendeu que agora ele havia chegado. Deus prometeu e agora estava acontecendo. Zacarias era testemunha disso. Então ele está louvando a Deus, né, em gratidão ao privilégio de viver essa época e de ver o grande Salvador do Senhor ser enviado à terra. O povo ficou esperando em silêncio, com temor e devoção. Mas agora Zacarias quer tributar a adoração ao Senhor, porque Deus cumpriu a sua palavra. Ele não tem mais dúvida. Ele está cantando a música que foi criado para cantar. Então, desde muito pequeno, né, os judeus aprendem que o Cristo viria e queria salvar o povo dos seus pecados. E agora Zacarias estava testemunhando isso. Então, ele está cantando: Deus visitou o seu povo. Então, é uma frase que, assim, todo judeu poderia falar, né? É uma frase unicamente judaica. O Antigo Testamento sempre faz menção às visitas de Deus. Pode ser
para julgamento, como em Êxodo, né? Bênção, maldição, ou para demonstrar graça, como no livro de Ruth. Zacarias está declarando que Deus fez sua entrada no tempo dos homens, de uma forma super, mega, sobrenatural, e invadiu o natural para redimir o seu povo, para salvá-lo. Quando Zacarias canta a Deus, ele louva, né? Ele vai dizendo que Deus visitou o seu povo, e ele está falando de uma visita pessoal. Não era só o fato de Jesus nascer, era o fato de ele nascer no nosso coração. O silêncio dos céus foi interrompido e a aurora lá do alto nos visitará. E você sabe que a aurora, então, é um pouquinho antes da alvorada, né? Quando o sol está nascendo. É o momento que anuncia o nascer do sol, aquele primeiro brilho antes de ser o dia completo, antes do sol aparecer. Então, Zacarias, o que ele fez? Ele entendeu que aquela noite sem salvação, onde eles tinham que sacrificar ovelhas para tentar redimir os seus pecados, aquele tempo já estava acabando, né? Tinha se acabado. Por quê? Porque Jesus agora veio ao mundo para salvar, para resgatar aquele que estava perdido. Ele entendeu que a noite agora estava acabando. Bom, nasceu João, aquela primeira luzinha que anunciava a verdadeira luz do mundo. Louvado seja Deus por descer à terra. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. A noite já passou, a aurora já raiou, nasceu o Redentor. Amém. Bom, irmãos, agora eu vou terminar, né, dizendo que o abraço, ó, é o encontro de dois corações, por isso que eu deixo o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas a gente que não é porco-espinho e a gente sabe o cântico de luz que Zacarias cantou, para nós o abraço dá super, mega certo. Quero lembrá-los também do nosso versículo, que está no Salmo 73, versículo 26. A gente repetiu este salmo, este versículo 356 vezes nesse ano. Então, ele tem que estar gravado no nosso coração, que diz assim: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Agora sim, agora eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.